Você sabe orar? Tem orado? Quando ora, você sente que foi ouvido, atendido? Já ouviu alguém dizer: Fulano é uma pessoa de oração? Aquela mulher é uma mulher de oração. O que é ser uma pessoa de oração? Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Pastor José Edson Galdino, compartilhando com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já é inscrito no canal, sou grato por sua fiel participação. E você que está chegando agora, veja o vídeo até o final. E então, se fizer sentido para você este conteúdo, tome a sua decisão, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com os amigos e principalmente que você possa dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. Formamos uma playlist chamada A Natureza da Fé, a qual nós baseamos em Hebreus capítulo 11. E ali nós vemos vários exemplos de homens e mulheres que venceram pela fé, porque souberam colocar a fé em ação. Porque nós sabemos, todos nós temos fé, mas alguns não sabem exercitar a sua fé e também não alimentam a sua fé, não buscam na palavra fortalecer a fé para vencer. E a Bíblia disse que vamos viver pela fé, o justo viverá pela fé. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a oração. Se você tem fé, por menor que seja a sua fé, mas você exercita a sua fé, você precisa então, para exercitar a sua fé, além da leitura da palavra, de estar em comunhão com outros irmãos, você precisa da oração. Então a nova playlist será sobre a oração, e nós vamos denominar de Primeiro o Reino de Deus. Então este é o título, Primeiro o Reino de Deus. Está baseado em Mateus capítulo 6, lá no verso 33. Porém, todo o capítulo de Mateus, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando-nos. Ele ensinou para os seus apóstolos e discípulos e, naturalmente, este ensinamento alcança todos nós. Ele fala sobre jejum, sobre oração, sobre como entrar em contato com Deus e o que pedir. Porém, eu tenho aqui um versículo em Romanos, que é o título desse vídeo de hoje, Romanos capítulo 8, no verso 26, vejamos o que diz aqui para nós. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então é exatamente isso que nós ouvimos. Nós não sabemos orar como convém. Nós somos fracos. E, além de tudo, nós somos pecadores, ou seja, o nosso pecado, a nossa desobediência, as nossas fraquezas causam uma certa divisão entre nós e Deus. E quando nós procuramos falar, muitas vezes, Deus não vai nos atender por causa das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, como já disse em Mateus capítulo 6, no verso 33, ele disse ali: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas antes, ele ensinou os discípulos a orar. E ele disse: quando orares, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E ele conclui dizendo que quando nós orarmos, nós devemos falar: Senhor, perdoe os nossos pecados, porque nós já perdoamos aqueles que nos prejudicaram, que pecaram contra nós, que nos ofenderam. Então nós falamos com Deus para que Ele nos perdoe, porque nós já perdoamos. E quantas vezes a pessoa está com o coração rancoroso, pesado, ele tem algo contra o seu irmão, muitas vezes até contra a própria mãe ou pai, e ele tem coragem de chegar diante de Deus e falar: me abençoa, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu já perdoei. E ele não perdoou. Ele acha que Deus
vai se deixar enganar. Deus não se deixa escarnecer. Precisamos ter uma vida de devoção diária, oração com sinceridade, oração com o coração quebrantado. Esta é a oração que Deus vai ouvir, Deus vai atender. Mas se você for orar uma oração de hipocrisia, essa sua oração não vai chegar. Agora, se você está com o coração quebrantado, está consciente, arrependido dos seus pecados, desejoso de não mais pecar, Deus vai te perdoar. E aí, mesmo que você não tenha palavras bonitas, palavras eloquentes, é o que diz para nós em Romanos capítulo 8. Quem vai orar em nosso favor? O próprio Deus vai orar em nosso favor. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele vai no nosso íntimo, no nosso interior e tirar de lá aquilo que nós temos e não conseguimos expressar, falar com as nossas palavras. Ele sabe, porque ele sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos rins. Então, nessa playlist, nós vamos aprender um pouco mais sobre a oração. Vários versículos, várias passagens bíblicas. Não vamos fazer coisas assim, muito grandiosas, com muito recursos teológicos. Vamos falar a palavra de Deus. Vamos expressar o que está na Bíblia, o que nós podemos compreender na Bíblia e aplicar no nosso dia a dia, na nossa vivência diária. Você precisa orar por você mesmo. E você precisa orar pelas pessoas que estão à sua volta. A oração intercessória. Eu mesmo recebo muitos pedidos através do Zap. As pessoas me ligam, me mandam mensagem pedindo oração. Oração por elas mesmas, pessoas que estão enfrentando uma dificuldade financeira, estão desempregados, ou o negócio não está indo bem, ou alguém que está enfermo, um parente que está enfermo, e enfim, a pessoa que perdeu um ente querido, está angustiado, está entristecido, está deprimido, e aí ele pede oração. E então formamos uma grande corrente. Eu oro, você ora, outra pessoa ora, a igreja intercede e Deus entra em ação, entra em providência para que aquela pessoa tenha paz no coração, para que aquela pessoa solucione os seus problemas. Então é através da oração. Nós temos fé, e mesmo que a fé seja pequena, diz a palavra, mesmo que seja como um grão de mostarda, nós vamos poder dizer para aquele monte, passa-te daqui para acolá, e isso vai acontecer. Que monte é esse? São os montes de preocupações, de ansiedades, de dificuldades, que nós vamos ter força para mandar passar de um lado para o outro e vamos vencer as barreiras. Então, são muitos versículos que nós vamos falar. Hoje eu vou ficar por aqui, Vamos falar sobre a oração. Vamos colocar em prática a oração. Deus maravilhoso, Deus bendito e santo, ajuda-nos, Pai, a ter um devocional verdadeiro, uma oração sincera, Pai, mesmo com palavras simples, mas que nós possamos tocar no coração e na mente do Senhor. Muito obrigado porque você chegou até aqui. Juntos nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. E esteja sintonizado. Se inscreva se não se inscreveu ainda, toque o sininho, assim que eu postar um vídeo você vai receber. Faz comentário, compartilha com os amigos e vamos vencer as barreiras através da oração, pela fé e com oração. Em nome de Jesus, tenha paz.